Vamos falar um pouco do Bolsonaro, né? O Bolsonaro aprontou muito nesse último dia, né? Nesses últimos 2 dias. Na verdade, ele começou a aprontar ontem e continua aprontando hoje. Deu uma entrevista completamente destemperada para uma rádio do Sul, né? E, assim, subiu muito o tom, de novo, contra os ministros do STF e do TSE, né? Vamos começar com aquilo que ele disse sobre o Barroso. A gente tem vídeo, né, Robson? Vai entrar. Quando você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido, para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes e no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi para plenário, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos do plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso. Interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso. Tá? Não foi tratado disso lá e está lá na PEC lá do voto impresso. Vamos continuar com os vídeos? Vocês estão com eles engatilhados aí? Então vamos ver o que ele falou do Fux, né? Presidente do STF. Prezado Fux, qual país do mundo desenvolvido adota o nosso sistema? Pergunta, você pode ver, o Barroso teve na França, nas eleições agora de poucos meses, veio para cá elogiando o sistema francês, só não falou que o sistema lá é no papel. Então, que maravilha o sistema esse que ninguém quer, a não ser Bangladesh, Butão, a Venezuela também parece que usa esse negócio. Então, o Fux, né, de vez em quando nós trocamos algumas palavras aqui, ele é chefe de poder, mas, no mínimo, para ser educado, equivocado. Ou um fake news, que deveria estar o Fux respondendo o processo lá no inquérito do Alexandre de Moraes, se fosse um inquérito sério. E não essa mentira, né? Essa enganação que são esses inquéritos do Alexandre de Moraes. Repito, pesado Fux, qual país do mundo desenvolve, né? Faz eleições baseadas em outros países, como a Alemanha, tiveram esse processo, mas rapidamente foram deixados de lado exatamente pelas suas vulnerabilidades. Vamos fechar? Tem um terceiro vídeo ainda, não é? Dele falando do Alexandre de Moraes. Vamos mostrar também. A questão do Ministério Público. Os inquéritos do Alexandre de Moraes completamente ilegais, imorais, tá? É uma perseguição implacável parte dele. A gente sabe o lado dele, tá certo? E eu falo que estamos jogando dentro das 4 linhas. Falei agora, na minha convenção lá no Rio de Janeiro, né? Vamos pela última vez às ruas, tá? Para mostrar aqueles surdos, né? Poucos surdos, são todos, que o povo, né, tem que ser o nosso norte. Tá? Essa população aí tem que ser respeitada. Bom, vocês que acompanham o Antagonista e o Papo Antagonista sabem da opinião deste site a respeito do inquérito das fake news tocado pelo Alexandre de Moraes, né? Nós, de fato, entendemos que esse foi um inquérito criado de maneira completamente heterodoxa, né? E que cria uma situação esdrúxula em que o mesmo órgão de Estado que investiga também julga, né? É estranhíssimo isso. Tem princípio de direito que diz que o juiz não pode julgar suas próprias causas e tudo mais. Enfim, no entanto, o instrumento, o inquérito, foi legitimado pelo Supremo. Ele existe, está aí. Então, quando o Bolsonaro diz que ele é ilegal, não é ilegal.
Quando ele diz que é imoral, a gente até pode ter uma discussão bem interessante aí, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque tudo depende do respeito às regras numa democracia, né? As regras podem ser ruins, elas podem ser criticadas, né? Mas tem um momento em que você precisa parar, né? E o Bolsonaro não faz isso. O Bolsonaro não faz isso em relação às urnas, né? Que já passaram por uma discussão no Congresso, certo? Ou seja, ele não aceita que a tese, a vontade dele foi derrotada no Congresso. Daí ele vai e diz que essa derrota ocorreu por causa de uma interferência do Barroso. Conversar com líderes não é interferência. Interferência em outro poder é uma coisa que você precisa provar. Teria que ter sido uma espécie de violência, uma coação, né? Não é bater papo e se reunir. E, além do mais, o Barroso também foi, assim como as Forças Armadas foram convidadas pelo TSE para participar desse processo todo de acompanhamento da preparação das eleições, né? O Barroso também foi convidado pelo Congresso para falar numa das comissões durante a discussão do voto impresso. Então, um dos momentos principais em que ele esteve lá foi como um convidado. E certamente ele virou votos também nesse. Então, essa ideia de que a derrota no Congresso foi simplesmente porque uma pessoa, o Barroso, entrou lá e fez todo mundo. Não é verdade. A ideia não conquistou os votos necessários. E ponto final. Até o Arthur Lira, que é o Arthur Lira, já disse isso. Essa discussão termina, e terminou, né, com a votação que o Congresso fez a esse respeito. E, no entanto, o Bolsonaro continua alimentando essa fogueira, É absolutamente irracional, e do jeito que ele está fazendo, né, chamando o ministro do Supremo de criminoso, zombando do Fux, que é um dos ministros que melhor conversam com o Bolsonaro e que, de um ponto de vista ideológico, até está mais próximo do Bolsonaro do que qualquer outro que esteja lá no STF. Mas ele vai lá e zomba do Fux, dizendo que ele deveria estar sendo investigado, né? Então é uma maluquice esse comportamento. E ele é, sim, um comportamento que representa uma ameaça, pelo menos velada, ao processo normal de uma eleição, né? Esse argumento de que o sistema deveria ser jogado no lixo porque ninguém mais adota no mundo é um argumento fraco, tolo também, porque, apesar de não ser adotado por razões políticas externas, o processo eleitoral do Brasil vem sendo elogiado por vários países há muito tempo. E sempre que houve acompanhamento internacional das eleições, os relatórios foram dos melhores. Não há denúncia de fraude, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, né? Como tem acontecido com frequência na Venezuela, quando algum organismo internacional consegue ir lá observar as eleições. Com frequência é dito que as eleições não transcorreram de uma maneira tranquila e de uma maneira legal, né, que possa legitimar o resultado das urnas. Isso nunca aconteceu com o Brasil, né? O sistema é, sim, elogiado, embora não seja adotado, né? Então, outro argumento sem sentido. O Bolsonaro precisa deixar de ser chato. Pelo amor de Deus, para. Acabou. Você perdeu esta discussão, Bolsonaro. O voto impresso não foi adotado e não será adotado. As eleições vão transcorrer como elas têm transcorrido há 25 anos. E daí,
você tem duas opções. O seu discurso golpista te deixa com duas opções, né? Ou aceitar desmoralizado uma derrota, são três opções. Ou vencer, o que parece improvável hoje, ou aceitar desmoralizado uma derrota, ou tentar puxar o tapete da nossa democracia e dar um golpe. Tentar dar um golpe. Como o Mário Sabino, como todo mundo, o Diogo, todo mundo tem repetido aqui também, tem chance zero de dar certo esse golpe, né? Então chega. É um discurso que ajuda você, Bolsonaro, a agrupar o seu eleitorado mais ideologizado, que hoje é uma minoria, uma minoria que está encolhendo, né, à medida em que você repete esse discurso. Uma minoria que vai se tornando cada vez mais compacta, né? Então só serve para isso mesmo. É um discurso que tem ajudado você a perder simpatizantes, né? Vamos ter uma eleição que seja correta, né? E que, como outros presidentes que foram derrotados em eleições, se você for derrotado, né, saíram e continuaram na política. Perder uma eleição não é necessariamente o fim do mundo. Que o diga o Lula, né? Agora, vamos passar para o próximo tema, que é o seguinte: a preocupação do Bolsonaro não é só com perder a eleição. Ele está com medo de ir preso, né? Então é isso também que está causando esse permanente ataque. É coisa de bicho ferido, né? Ele acha que arreganhando os dentes pode escapar do fim que ele está enxergando ali na frente.